Olá, esta é a interface do Basecamp. Basicamente, ela é dividida em três áreas. Eu tenho a área 1, que é a área do mapa, é onde eu vou exibir o mapa que eu estou trabalhando no momento. Eu tenho a área 2, que é a biblioteca ou o meu computador, que é onde eu vou exibir a minha coleção. Dentro da minha coleção eu vou ter listas ou pastas de listas. Pastas de listas são apenas containers para eu organizar as minhas listas. E dentro de uma lista eu posso ter rotas, waypoints ou trilhas. Quando eu clico em qualquer objeto da área 2, ele vai exibir o seu conteúdo na área 3, que é a minha área de visualização. Se você estiver no Windows, essa é a janela que você está vendo. Agora, se você estiver usando um Mac, a interface do Basecamp graficamente é um pouco diferente, mas contém as mesmas áreas e recursos. Antes de começar a criar uma rota, é muito importante você selecionar o mapa correto. Como você pode instalar vários mapas no Basecamp, fique atento porque você tem mapas que são de regiões específicas e não é possível traçar rotas entre regiões não cobertas pelo mesmo mapa. Exemplo, eu estou exibindo aqui o mapa do TrackSource que tem cobertura apenas do Brasil, ou seja, apenas a área desenhada na tela, que é o mapa do Brasil, é onde eu consigo fazer rotas utilizando esse mapa. Se eu quiser traçar rotas na Argentina, no Chile ou qualquer outro país, eu preciso selecionar um mapa específico para fazer isso. Então eu vou vir aqui em Minha Coleção, botão direito, Nova Pasta de Lista e vou criar uma pasta de lista chamada Minha Nova Rota. Agora eu vou vir dentro de Minha Nova Rota e vou criar uma nova lista. Botão direito, Nova Lista. Eu vou chamar essa lista, por exemplo, de Uruguai, que significa que eu estou criando uma viagem para o Uruguai dentro dessa lista. Isso é uma maneira de fazer as coisas no Basecamp. Eu posso, por exemplo, ao invés de criar a lista Uruguai e colocar toda a viagem dentro dessa lista, eu posso criar uma lista de nome dia 01 e coloco ali o primeiro dia da minha viagem. Depois eu crio dia 02 e coloco todos os dados do segundo dia da minha viagem. E assim por diante, ou seja, tanto a pasta de lista como a lista servem para eu me organizar dentro do Basecamp. A pasta de lista é opcional, a lista é obrigatória. Eu só posso criar rotas e waypoints dentro de uma lista. Para criar waypoints dentro do Basecamp, uma das maneiras é através da ferramenta Parada. Eu clico na ferramenta e dou um clique em qualquer lugar do mapa. Quanto mais eu aproximar o nível de zoom, mais preciso fica a posição que eu escolhi. Outra maneira é localizando um waypoint. Eu posso ir pelo menu Localizar, localizar pontos de interesse e localizar algum tipo de ponto de interesse para minha viagem. Por exemplo, combustível. Selecionando essa opção, o Basecamp vai exibir vários postos de combustível dentro de um raio do lugar onde eu estou visualizando. Pontos mais específicos, como nome de ruas, pontos turísticos e outros itens mais, às vezes é um pouco difícil ou demorado de pesquisar pelo Basecamp. Então você pode usar uma ferramenta de terceiros e depois importar para o Basecamp. A mais comum delas é o My Maps do Google. Através do My Maps eu posso pesquisar os waypoints, venho aqui no menu, mando salvar como KML ou KMZ e salvo essa informação no meu computador. Depois eu pego esse arquivo que eu salvei e arrasto para dentro do Basecamp. O Basecamp vai importar os waypoints selecionados do My Maps. Lembre-se que, apesar de ser possível traçar rotas no My Maps, não é recomendado você importar rotas, porque existem diferenças entre mapas. O mapa do My Maps não é o mesmo mapa do seu Basecamp, então pode sair pontos fora do eixo e quando você mandar para o GPS, a informação vai ficar imprecisa e talvez ele calcule outra rota. Sempre que for importar, importe waypoints e trace a rota dentro do Basecamp. Com seus waypoints dentro do Basecamp, sejam eles importados ou selecionados pela própria ferramenta, lembre-se sempre de renomeá-los. Apesar de renomear não ser um ato obrigatório, é muito mais fácil para você localizar depois no GPS. Lembre-se que a tela do seu GPS é pequena e ela vai truncar alguns nomes, e ele também não vai colocar em ordem alfabética nem as suas rotas e nem os seus waypoints. Então, se você não nomear corretamente as suas rotas e os seus waypoints, vai ficar bastante difícil de localizar durante a viagem apenas com o GPS. Eu vou criar aqui uma nova lista chamada dia X, onde X vai representar qualquer número, e vou arrastar para dentro dela dois waypoints que eu importei lá do Google, e vou traçar uma rota entre esses waypoints.
Para traçar uma nova rota, eu vou selecionar dois ou mais waypoints, clico com o botão direito em cima deles e clico na opção Criar rota a partir das paradas. Ele vai abrir a janela de rota e vai começar a calcular a minha rota. O Basecamp vai traçar essa rota baseada no meu perfil de atividade. O perfil aqui da criação está como motociclista. Eu posso vir aqui na minha lista de atividades e clicar em Gerenciar atividades. Em seguida eu clico no botão Editar preferências de rotas. Seleciono aqui a atividade motociclismo e defino tudo o que eu quero evitar e o tipo de modo de cálculo que eu quero para essa atividade. Lembre-se que qualquer modificação no perfil da atividade vai mudar drasticamente o desenho do seu roteiro, e é muito importante que as configurações do perfil de atividade do Basecamp estejam exatamente iguais às configurações do perfil de atividade do seu GPS. Só dessa forma você consegue garantir que o roteiro que você desenhou no Basecamp vai ser o mesmo que você vai executar lá no GPS. Depois que minha rota estiver traçada, eu posso ainda demarcar novos waypoints que eu posso incluir ou não dentro do roteiro. Eu estou mandando localizar aqui posto de gasolina. Repare que ele não achou nenhum posto de gasolina próximo do meu traçado, pois como eu configurei minha Activity para evitar um monte de coisa, ele fez um caminho muito maluco, nada tradicional, e provavelmente não tem nenhum posto de gasolina nessa região. Eu vou voltar aqui na minha Activity e vou desmarcar as opções que eu marquei para evitar e vou refazer o cálculo da rota. Com o cálculo refeito, eu posso dar um refresh aqui na minha pesquisa e vou achar muito mais informação perto do roteiro. Nesse caso aqui, eu decidi que o posto de gasolina número 1 é o posto que eu vou demarcar. Então, basta eu clicar no número 1 aqui na lateral, na janela de pesquisa, ele vai aparecer uma janela sobre o ponto e eu clico no botão parada. Ele vai criar uma nova parada para mim dentro da lista selecionada. Cuidado ao demarcar waypoints com um zoom muito pequeno no seu mapa. Às vezes você está marcando um posto de gasolina achando que ele está por cima da estrada e na verdade ele está longe, ou está no sentido oposto, ou está mais para o meio da cidade. Então quando você aproxima o nível de zoom, fica mais fácil de visualizar que o ponto está bom ou não para ser demarcado. Esse posto número 1 que eu demarquei, se você aproximar aqui vai ver que ele está no sentido oposto do meu roteiro. Eu teria que fazer um retorno para poder chegar nele. Então eu vou excluí-lo e vou demarcar o posto número 2, que está muito mais próximo, que está muito mais dentro da minha rota e faz mais sentido de ser marcado. Marcou o posto número 2, lembre-se, renomeie o arquivo de acordo com o dia da sua viagem ou de acordo com o seu planejamento, para ficar fácil de localizar depois. Esse posto não está incluído na minha rota. O roteiro que eu fiz é só entre os pontos. Eu demarquei o posto e ele está apenas como waypoint. Se você incluir o posto de gasolina dentro da sua rota, quando você estiver executando o roteiro, o GPS vai mandar você parar no posto. Se você não parar no posto e seguir adiante, o GPS vai tentar fazer retorno para que você volte naquele ponto que está marcado. Então talvez não seja interessante você inserir postos de gasolina dentro do seu roteiro, pois o GPS vai te obrigar a parar em todos. A não ser que você tenha certeza absoluta que quer parar naqueles postos, você não deve incluí-los na sua rota, deixe eles apenas como waypoint. E a última etapa é enviar a rota para o seu dispositivo. É só conectar o GPS no computador, ele já vai aparecer aqui no seu Basecamp em meus dispositivos Garmin, e você vai escolher o que você quer enviar. Você pode enviar um único waypoint, um único roteiro, uma única lista ou a sua pasta de lista inteira. Se você enviar a pasta de lista inteira, você está enviando toda a viagem que você desenhou. Botão direito, enviar ao seu dispositivo. Ele pede para selecionar o seu dispositivo Garmin, vai aparecer só o seu GPS na lista. Se o GPS tivesse um cartão microSD, ele apareceria aí junto. E você tem que marcar rotas, trajetos e paradas para que ele envie os roteiros, os waypoints e tracks caso você tenha. Aqui pelo Basecamp, se você clicar em cima de um roteiro ou waypoint e depois clicar no dispositivo, você vai ver que ele aparece lá também na lista do seu dispositivo, o que confirma que ele foi enviado e está tudo certo.